Gostaria de saudar os amados ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E queria primeiramente tributar a Deus a honra, a glória e o louvor pelo que Ele é. E também tributar a Deus a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito, o Senhor está fazendo e ainda há de fazer em nossas vidas. Gostaria, irmão, de dar continuidade ao tema em que eu tenho meditado pelo período de 13 minutos, decisões erradas, consequências permanentes. Justamente nessa segunda parte, amados, para ilustrar conjecturar algumas atitudes que temos e que na verdade são atitudes que somente acabam piorando a nossa situação, tornando mais amarga ainda a nossa vida. E os amados ouvintes, necessariamente não, mas havemos de concordar de forma quase que unânime que muitas pessoas, por esse motivo, acabam chegando, amados irmãos e ouvintes, até mesmo a uma situação de depressão e até mesmo culminando em dizimar sua própria vida através do suicídio. Porque foi exatamente isto, amados e queridos ouvintes, que aconteceu com este rei, com o rei Saul. A Bíblia diz que ele, por não procurar a Deus, por ele não se arrepender da sua autossuficiência, do seu sentimento egocêntrico, presos aos seus ideais, preso às suas ideologias, acabou caminhando para um processo de autodestruição, escolha dele mesmo. E quero acrescentar, como acrescentei na mensagem que nós meditamos, que este assunto ele é muito sério, porque as próprias circunstâncias foram promovidas e permitidas pelo Senhor, as quais culminaram na sua própria escolha de tirar a sua própria vida. Basta você continuar lendo o capítulo 17 em diante, que você vai chegar a esta mesma conclusão através dos versículos que traz a realidade esta decisão e a morte do rei Saul. Mas somente para fundamentar e para fazer lembrar aos amados queridos e queridos ouvintes, gostaria de ler o texto em que lemos, somente o do Antigo Testamento, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou começar aqui pelo versículo 14. Vou ler o versículo 15 e o 16, porque na verdade a última pregação, a última mensagem, tinha lido somente o 16. Eu deveria ter lido o 15 e o 16. Mas vou ler aqui um pouco antes, para que você possa perceber entre as entrelinhas, né, desta mensagem alguns fatores que certamente hão de contribuir para a nossa meditação e com certeza também para a nossa edificação, se assim predispormos a colocar o nosso coração à mercê daquele que conhece até mesmo o mais profundo do nosso íntimo, a Deus, ao Senhor Jesus. Amém? Então diz assim a palavra: o Espírito de Yahvé, de Deus, tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno, olha só, irmãos e ouvintes, vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador, olha o termo que ele usa aqui, a palavra,
vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso rei ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Nós podemos observar, amados, primeiro, que nesses 3 versículos, a questão desse tormento de Saul era de origem divina. Era um trato em que Deus estava tendo com este homem que começou bem, como disse, começou andando segundo os passos e a vontade de Deus, mas depois acabou se tornando autossuficiente. Aí foi o princípio da sua queda. Porque a própria palavra de Deus em Provérbios diz que a soberba, da soberba ela procede, a humildade procede a honra, mas porém da soberba procede a queda. E o que eu queria conjecturar aqui, deixar para a meditação dos ouvintes, é que não são poucas as pessoas que se colocam ao nosso dispor para nos ajudar. Isso é até louvável, amados e queridos irmãos. E isso com uma das melhores intenções, o que também é louvável. Mas o que a Bíblia ela deixa claro nesse texto é que o conselho daqueles oficiais que eram tão próximos do rei não eram conselhos que realmente trariam a cura para o rei Saul e nem mesmo tornaria a situação mais propícia a uma condição melhor de vida, onde seria a paz, pois ele vivia sempre atormentado por conta desse espírito mau. Mas exatamente o que acontece com muitas pessoas. Em primeiro lugar, porque acabam ouvindo um amigo, até mesmo um parente. Isso, como eu disse, tudo isso é louvável. Mas será que o conselho está realmente de acordo com a nossa necessidade? Porque o próprio salmista no Salmo 1 ele diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E esses ímpios está, amados ouvintes, queridos irmãos, retratando pessoas que não têm comunhão com Deus, principalmente. Ou aqueles que têm comunhão com Deus, mas por não manter essa comunhão em dia, acabam visando mais a contemporaneidade da nossa situação do que a esfera espiritual, a esfera do socorro eterno. Porque nós que cremos em Deus, amados, jamais haveremos de orientar a não ser em buscar a Deus a resposta. Porque nós temos a mesma certeza como o salmista do Salmo 46, quando diz: o Senhor é nosso refúgio, é a nossa fortaleza e o socorro bem presente na hora da nossa angústia. É nessa certeza que nós geralmente sempre orientamos a pessoa, independente de qual seja a sua situação, uma questão financeira, uma questão emocional, uma questão familiar e principalmente espiritual, independente de qual seja a raiz do mal, a raiz da situação que a pessoa esteja passando, nós sempre haveremos de apontar para a cruz. Sempre haveremos de apontar para aquele em que reside toda a condição de uma resposta concreta, viável e que realmente há de transformar a vida daqueles que o buscam. E falando disso, me fez lembrar da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela procurou várias pessoas. Quem sabe ela recebeu vários conselhos. Procura aquele médico tal, procura aquele outro curandeiro tal. E diz-nos a Escritura que na medida em que ela buscava procurar a seguir estes conselhos, nenhum deles pôde realmente ajudá-la. Todos os recursos humanos em que ela encontrou, que ela buscou, só tornaram para ela saídas paliativas.
Porém, amados, diz a Bíblia, e ela chega a enfatizar, que ouvindo falar de Jesus, somente aí é que ela passou a ter a sua esperança realmente, passou a ter raízes profundas, raízes que pudesse dar a ela a verdadeira certeza de que a sua solução, o mais tempo que se encontrava em descrédito, porque a Bíblia diz que ela estava 12 anos com fluxo de sangue. Você, minha irmã e minha ouvinte, entende muito bem o que significa isso. E ela confiou, ao ouvir falar de Jesus, foi gerada nela uma fé, que realmente levou ela aos pés de Jesus, e ao tocar na hora do Cristo vivo, Filho de Deus, ela obteve a sua cura. E como não são poucos outros que nós não conhecemos, que mudam de residência, vão morar em outras cidades, outros estados, outros procuram a faculdade, uma posição melhor profissionalmente, outros até mesmo estando solteiro procuram se casar para que as coisas melhorem quando a raiz está no arrependimento. É isso que eu quero finalizar essa mensagem. No arrependimento. Porque se eu e você não andamos em comunhão com o Eterno, não andamos em comunhão com aquele que tem a nossa vida sobre as suas mãos, amado e querido ouvintes, jamais encontraremos descanso para nossas almas. Não adianta tomarmos situação qualquer que seja, porque jamais poderemos fugir da sua parte. E falando de uma forma poética e espiritual, o salmista no Salmo 39, ele diz assim, no Salmo 119, 7, ele diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também está. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Se eu disser as trevas me encobrirão e a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti, a noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém? Que você, diante desta pequena meditação, possa avaliar, examinar realmente como tem sido a tua vida. Se tem sido somente de alto e baixo, se a tua alegria ela tem sido somente momentânea. Deus ele quer tornar a tua vida uma fonte de alegria. A Bíblia diz que Ele é a nossa fonte permanente de alegria. E que você possa crer desta maneira. Que você possa reconhecer que você é um pecador, porque todos nós pecamos. E você possa reconhecer como cada um de nós que já estamos caminhando com o Senhor e estamos provando deste Deus maravilhoso, Deus de amor, porque o próprio salmista diz: provai e vede como Deus é bom. Provai e vede o quanto Deus é bom. Diz o salmista no Salmo 34, versículo 8. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. E ele acrescenta: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que você possa correr aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e colocar toda a sua vida, a partir de agora, na sua mão, colocar o volante da sua vida na mão do Senhor Jesus, para que Ele agora, a partir de hoje, a partir dessa mensagem, possa guiar a tua vida. Certamente, a palavra de Deus se confirmará quando o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade.